Fala galera do canal Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Cálculo 1. Hoje a gente vai falar sobre derivada exponencial. A derivada exponencial significa que a gente vai derivar uma função, que é uma função exponencial, em que a base é o e, que é o número de Euler. Daqui a pouco a gente vai detalhar melhor esse tipo de derivada. Vamos fazer vários exercícios, mas antes eu gostaria de fazer uma observação com vocês, mostrar a playlist do nosso canal sobre cálculo 1, em particular sobre derivada. Bom pessoal, esse aqui é o nosso canal, eu vou vir aqui nas playlists. Aí tem várias playlists criadas e tem duas de cálculo, tem a de limites e a de derivada. Vou ver a playlist completa. Então a gente tem aqui desde a definição de derivada até as nossas últimas aulas, em que a gente apresenta alguns tipos de propriedade, alguns tipos de regra para se derivar funções. Então a gente começa aqui falando da regra da potência, depois a gente fala da regra do produto, quando a gente tem o produto de funções, a gente quer derivar esse produto, a regra do quociente, que é a regra da divisão, e a última aula, muito importante, é a regra da cadeia, que a gente vai usar na aula de hoje, inclusive. Então a regra da cadeia, a gente até mudou o formato, eu fiz numa lousa, porque é uma regra muito específica e muito importante quando a gente fala de derivada. Então se você tiver qualquer dúvida e quando eu falar sobre os vídeos que a gente já fez, você sabe onde encontrar. Bora pro vídeo. Bom, voltando aqui pro vídeo, pessoal, vamos lá. A função f de x igual a e elevado a x, a derivada dela é a própria função. Isso mesmo, então quando a gente tiver e elevado a x, necessariamente elevado a x, não pode ser 2x, não pode ser 3x, não pode ser seno de x, tem que ser e elevado a x, a derivada dessa função vai ser a própria função, né? Então, a derivada da função exponencial é a própria função. Lembrar que a letra E representa o número de Euler, que é aproximadamente 2,71. Não representa o número geral, não é uma constante, o número real. Tem que ser necessariamente o número de Euler, tá bom? Então, se fosse, por exemplo, 2, se a função f de x fosse 2 elevado a x, o resultado não seria necessariamente, na verdade não é, 2 elevado a x. Isso só vale para o número de Euler. Esse tipo de função aqui, em que a base é constante e o expoente é variável, 2 elevado a x, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas não é a mesma regra que a gente viu hoje, que a derivada da função é a própria função. Então é muito simples, é muito fácil quando a gente fala desse tipo de função para determinar qual que é a derivada. Então, na realidade, para a gente, os exercícios de cálculo que envolvem a função e elevado a x, envolve geralmente uma combinação de funções. Então, ela é comumente combinada com outras funções, porque senão o exercício não tem graça. E quando a gente combina várias funções, a gente cai naquelas regras que eu falei no começo do vídeo. Então, vai ter um produto de funções, uma razão de funções, que é a regra do quociente, ou uma função composta, que aí a gente vai entrar na regra da cadeia. Por isso é importante que vocês vejam os outros vídeos, porque a derivada exponencial ela é basicamente uma consequência dos métodos de derivação que a gente já viu nas últimas aulas. Bom, vamos começar a brincadeira aqui. A gente trouxe, eu acho que 3 exercícios e a gente vai explicar para vocês como é que costuma cair. Então a gente vai dar uma função f de x, que nesse caso é cosseno de x vezes e elevado a x, então a gente tem um produto. E a gente vai aplicar basicamente as regras que a gente já viu nas últimas aulas. Peço que se você está curtindo a ideia do vídeo, deixe o like já e se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho. Dito isso, vamos lá. Então a gente tem f de x igual a cosseno de x vezes e elevado a x. Aplicando, pessoal, a regra do produto, ela diz o seguinte: deriva a primeira função, então cosseno de x derivado, e multiplica pela segunda, sem derivar. Então, segunda sem derivar. Aí você soma com a primeira função que você tinha derivado sem derivar agora, vezes a segunda função derivada. Uma frase que é bem simples para decorar é o seguinte, ó: deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais copia a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Lembrá-los que a gente tem esse vídeo aqui, né? A gente sempre vai derivar a primeira e depois vai manter. E depois a gente vai derivar a segunda. Então, deriva a primeira e depois deriva a segunda. Basicamente é isso, a gente tem uma aula sobre isso no nosso canal, naquela playlist que eu mostrei no começo do vídeo. Fazendo isso, a derivada de cosseno de x é menos seno de x. E a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então aqui, ó, derivada do cosseno de x, menos seno de x. Derivada de e elevado a x, esse tracinho é a derivada, né, pessoal? É o próprio e elevado a x. Aqui eu só fiz uma gracinha, né? Só isolei, porque comumente assim que os exercícios são cobrados, como e elevado a x aparece nos dois, eu coloquei em evidência.
Então eu fiquei com e elevado a x que multiplica cosseno de x menos seno de x. Beleza? Primeiro exercício tranquilo, aplicação imediata da regra do produto e tem que conhecer o valor da derivada de e elevado a x. O próximo exemplo é um exemplo, sim, agora já é o exemplo da regra da cadeia, que é o que mais costuma cair, tá, pessoal? Muita gente resolve esse tipo de derivada usando substituição. Eu não acho que vale a pena, eu acho que fazer direto tende a ser mais prático. Vamos ver como é que ele funciona? A gente tem aqui uma função composta, não é uma função igual a gente tinha visto, e elevado a x, a gente tem e elevado a 2x. E daí? E daí que a gente tem esse tipo de função, em que há uma composição de funções. Não precisa ficar preocupado se você não vai entender agora, tem uma aula sobre isso, mas os exemplos por si só vão dar conta de te explicar, então aguenta um pouquinho aí, que conforme os exemplos forem correndo, vai ficar trivial, vai ficar automático, tá bom? Então veja que a função f de x ela é composta por h de x e g de x, em que h de x é 2x e g de x é elevado a x. Eu já expliquei isso exaustivamente nessa aula de 16 minutos sobre regra da cadeia. Então, eu não vou me ater muito a isso, essa linha aqui eu vou pular, embora eu explicite ela na resolução dos exemplos, eu vou pular e vou te mostrar na prática como que resolve. Resolve do seguinte modo, você vai copiar a função, que é uma função composta, e vai multiplicar pela derivada da função que está em cima. É só isso que você vai precisar fazer nesse caso. Então você vai copiar a função composta e elevado a alguma coisa que seja diferente de x. Então 2x é diferente de x. X seria aquele caso que seria a própria derivada. Como e elevado a 2x é diferente de e elevado a x, a gente copia isso e multiplica pela derivada do cara que está em cima. Então fica e elevado a 2x vezes derivada de 2x. Derivada de 2x é 2, então a gente vai ficar com 2 vezes e elevado a 2x. Não ficou claro? Vamos para o próximo exemplo que vai ficar. A gente tem de novo uma função composta. O que eu faço? Eu copio essa função e multiplico pela derivada dessa função aqui em cima. De novo a gente vai fazer aquela graça de falar de função composta, para lembrá-los de que a gente tem uma aula só disso, de função composta. Mas na prática, para esse caso é mais simples. Então a gente vai pegar a função, pegou a função aqui, elevado a x² mais x, e multiplica pela derivada, esse tracinho significa derivada. Então, x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de x é 1, então a gente fica com 2x mais 1. Acabou o nosso problema. Simples, né? Vamos para o nosso último exemplo, eu acho que é o último exemplo. E elevado a alguma coisa que é diferente de x, como é que eu resolvo? Copio e elevado a seno de x e multiplico por derivada de seno de x. Então, de novo aqui. Pessoal, essa passagem que eu estou pulando na resolução é só para quem viu a última aula e está bem familiarizado, então já consegue trabalhar com essa ideia de composição de funções. Então, eu deixo aqui só para lembrá-los, tá bom? Mas no caso da função exponencial, eu repito, é bem mais simples, não precisa de fazer essa volta. Basta copiar e elevado a seno de x vezes a derivada de seno de x. A derivada de seno de x é cosseno de x, portanto, a resposta é e elevado a seno de x vezes cosseno de x. Beleza? Então, acabou. A aula sobre e elevado a x é bem simples. Basicamente, a gente tem que lembrar da regra da cadeia e também a gente precisa lembrar da regra do produto, regra do quociente, porque a derivada em si tende a ser bastante simples. Beleza, pessoal? Então, repito, se você gostou, deixa o like para a gente voltar com o curso de cálculo aí. Eu vou estar abrindo para vocês darem sugestões depois de vídeos sobre cálculo na parte de derivada. Um grande abraço a todos e até a próxima.